E dependendo do quanto e principalmente como você ganha dinheiro, Portugal pode sim ser uma opção até mesmo melhor que o Canadá, melhor que a Alemanha e melhor que a Dinamarca. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Olha só que bela catedral aqui em Tallinn, na Estônia. Mas nesse vídeo eu não vou falar sobre a Estônia, vou falar sobre Portugal em comparação com outros países e também em comparação com a Estônia. Olha que legal, tem que falar isso aqui no vídeo. Essa semana chegou aqui o meu cartão da TransferWise, aqui, o cartão de débito, o qual eu vou ativar e vou usar agora. Isso aqui ajuda muito as pessoas que viajam, porque você pode ter aqui mais de 40 moedas aqui nesse cartão de débito. Por exemplo, eu uso ele em euro aqui na zona do euro na Europa, mas eu posso ter também aqui a moeda do zloty polonês quando eu for para a Polônia ou para a República Tcheca. Eu posso ali sacar numa moeda estrangeira sem pagar aquelas taxas absurdas. A última vez que eu tive que fazer isso na República Tcheca foi um caso de emergência. Eu tive que pagar uma taxinha de 4 euros para sacar dinheiro, o que é um absurdo, ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, né, onde empresas como a TransferWise estão cada vez mais desburocratizando a questão financeira. E a princípio, eu peço desculpas, mas o áudio da GoPro não é dos melhores. Essa porcaria desse microfone aqui me deixou na mão, então tem que usar o áudio da GoPro mesmo. Vamos nessa. Mas por que falar sobre Portugal? Por que não falar sobre Portugal? Porque nós sentimos falta das coisas boas, obviamente. E como já é planejado, de fato, antes de nós sairmos de Portugal, já vimos decididos que nós voltaríamos para lá, que é a nossa base. Então a gente sente falta das coisas boas. Então toda vez que nós retornamos a Portugal, é sempre uma sensação muito positiva. Eu queria compartilhar isso com vocês. Eu fiz um vídeo no meu canal do Mundo com o Bruno do canal Brazucas pelo Mundo. Ele me falou uma coisa interessante. O Bruno mora na Dinamarca e já morou em Portugal também. A Dinamarca é um país economicamente mais próspero que Portugal, muitos portugueses vão trabalhar na Dinamarca, mas mesmo assim ele disse que você sente falta de certos aspectos de Portugal, e quando ele sai da Dinamarca e retorna a Portugal é que ele aprecia Portugal e as coisas boas de Portugal de uma forma diferente. E eu percebi isso quando eu saí e retornei a Portugal também. Quando nós chegamos em Portugal a primeira vez, eu já tinha assim, um conceito meio pré-formado sobre Portugal. E quem me ajudou a formar esse conceito? Os próprios portugueses que eu conheci no Canadá e que me diziam que Portugal não era lá muito bom e que o salário era muito baixo, e por isso é que eles saíram de Portugal para ir trabalhar no Canadá. Então eu meio que formei esse preconceito de Portugal como um país atrasado e tudo mais, e muitos brasileiros também criticavam Portugal. Só que quando eu cheguei lá e vi com meus próprios olhos, eu vi que era diferente. Portugal era um país, apesar de não ser economicamente tão próspero quanto a Alemanha ou o Canadá, é um país que tem diversas oportunidades e até um país muito subestimado por brasileiros e por outros estrangeiros. E dependendo do quanto e principalmente como você ganha dinheiro, Portugal pode sim ser uma opção até mesmo melhor que o Canadá, melhor que a Alemanha e melhor que a Dinamarca. Na nossa primeira visita a Portugal, a sensação foi muito boa. Como eu disse, eu senti que Portugal foi melhor que o esperado. De fato, eu até fiz um vídeo sobre isso no meu canal, né, que é Lisboa e Sintra, uma viagem melhor que o esperado. E de fato foi isso. E aí, 3 meses depois, nós retornamos a Portugal. Dessa vez a sensação também foi muito positiva, em partes porque, ora, nós estávamos no Brasil, certo? Em São Paulo, na periferia. E vocês sabem como que é. Então, saindo de lá para chegar em Lisboa, mesmo apesar de nem ser uma área top em Lisboa, onde nós ficamos, o contraste assim era absurdo e muito positivo. Então era um alívio total. Então só de chegar ali instantaneamente eu já sentia assim uma paz e uma liberdade, enfim, aquela sensação maravilhosa que nós sentimos quando nós saímos do Brasil. E quase 2 anos depois, em 2017, nós saímos de Portugal e fomos ficar, assim, a intenção era ficar 3 meses fora de Portugal, mas nós ficamos apenas 2 meses e 1 semana, 2 meses e meio praticamente. Nós decidimos voltar a Portugal 3 semanas mais cedo. Por quê? Eu vou explicar por quê. Nós sentimos saudade de Portugal. Nós estávamos na República Tcheca, em Praga, um lugar absurdamente bonito, muito bonito. De fato, eu sempre brincava dizendo que eu estava
à procura de um lugar feio e não encontrava. Era um lugar muito bonito, só que eu fiquei entediado com o clima e também com o fato de não falar a língua local, e nem todo mundo falava tão bem o inglês. Então, em resumo, apesar de toda a beleza, de todas as vantagens que a República Tcheca tem, nós vimos que aquilo é um lugar legal para você turistar ali no fim de semana, talvez uma semana. Só que depois ali, mais ou menos entre a segunda e a terceira semana ali, nós já ficamos entediados e pensamos, a gente não deveria ter ficado tanto tempo aqui, deveríamos ter ficado mais tempo, talvez em outro lugar. Então nós resolvemos voltar a Portugal, 3 semanas mais cedo que esperado, e a sensação foi maravilhosa. Chegando lá, já tinha um clima bom, não precisava mais usar isso aqui que eu vim usando por 2 meses e meio, todo dia. Chegando em Portugal, já podia sair só com isso aqui, ó, só de camiseta, de camisa. Então, o clima estava mais agradável, os amigos, o contato com as pessoas, e claro, isso é um fator que conta muito. Em Portugal é mais fácil. Eu diria também que se eu ainda morasse na Austrália, ou se eu voltasse para a Austrália hoje ou para o Canadá, esse aspecto seria muito mais fácil. Por eu falar a língua do país e por ter amigos lá, também seria muito mais fácil. Então essa é uma das desvantagens para quem é nômade digital, para quem viaja e trabalha ao mesmo tempo. Claro que nós sempre fazemos amizades, conhecemos pessoas, só que para você ter uma amizade um pouco mais duradoura e ter vínculos mais fortes, isso obviamente leva um tempo. E em Portugal nós já tínhamos isso, então sempre foi um alívio voltar a Portugal. Então essa é a terceira vez. A primeira vez nós conhecemos Portugal, melhor que esperado. Na segunda vez foi um alívio, porque nós tínhamos saído do Brasil de volta a Portugal na segunda vez. E agora na terceira vez saímos de um país da Europa, República Tcheca. E mais uma vez foi um alívio pela questão do clima e também pela questão da interação social, que nós tínhamos bastante em Portugal, mas não tínhamos lá na República Tcheca. E outra coisa que eu devo adicionar também é que durante a minha primeira visita em Portugal, e depois que eu voltei para lá para morar, eu estava de fato acostumado a morar na Austrália, é onde eu havia morado pelos últimos 5 anos. Eu tinha passado pelo Brasil antes, mas era assim um período de transição, eu não ia morar lá, não tinha uma casa fixa, não tinha um trabalho nem nada, era simplesmente uma transição. E aí eu fui morar em Portugal, e uma coisa que me agradou muito ali foi a questão dos preços. Assim, uma vez nós tomamos ali 3 cafés, 2 pastéis de nata, assim, pagamos o bastante ali para ter café e pastel de nata para 3 pessoas, e deu assim coisa de 3,50 €. E eu pensei, cara, tá com uma coisa errada com esse preço. Na Austrália isso teria custado tão mais caro, e agora aqui em Portugal eu tô pagando tipo 3 vezes a menos por essas coisas. Claro que eu até poderia dizer o mesmo sobre o aluguel em 2014 e até 2015, só que hoje esse Portugal barato em relação ao aluguel não existe mais. Esse é o Portugal do passado, é igual o Portugal talvez de Camões e dos grandes poetas de Eça de Queiroz. É um Portugal que está lá no passado, que já não existe mais, tá? Então vocês que vão se mudar para Portugal agora e tem que alugar uma casa, se prepare para o estresse de ter que tentar encontrar uma casa, e também preparem o bolso, porque vai custar caro. Então, como eu estava trabalhando online na época e o meu salário não mudava, eu poderia estar no Brasil, na Austrália ou em Portugal, o salário seria o mesmo. Então foi um contraste, você lembrar que eu pagava 3,70 por uma passagem de trem, de transporte, na Austrália, enquanto que em Portugal isso era 1,30 € na época em Lisboa, hoje está 1,50 €. E no Porto era mais barato ainda. Ou o café que eu mencionei lá, um cappuccino, que na Austrália sairia 4 $, em Portugal você pagava 80 cêntimos ou centavos ou 1 €, bem mais barato. Então todas essas coisas assim me agradaram muito, assim, esse custo de vida. Então gastando ali 60% do que eu gastava na Austrália, eu conseguia ter uma qualidade de vida comparável àquela que eu tinha na Austrália. A Austrália é um país economicamente mais livre, com poder de compra maior. Só que, como eu disse, não é só o quanto você ganha, mas sim como você ganha dinheiro. Para você que tem renda própria, trabalha online, para você que é aposentado. Então, Portugal pode ser um país onde você vai conseguir fazer mais com menos. Era mais assim no passado, há 3 anos atrás, do que agora. Mas se você conseguir driblar, contornar, superar essa dificuldade do aluguel difícil e caro que Portugal tem, então você vai talvez desfrutar de uma qualidade de vida em Portugal comparável ou até melhor do que aquela que você desfrutaria no Canadá e na Austrália. E isso aqui está sendo falado por uma pessoa que viveu na Austrália e também viveu no Canadá. Em questão de infraestrutura urbana, beleza urbana, sim, Canadá e Austrália são melhores. Ponto final. Mas
como que isso afeta diretamente a sua vida. É sempre legal você sair e ver beleza urbana, e nisso o Canadá vai ganhar. Só que em termos de prédios históricos, Portugal ganha. Então realmente depende de que tipo de beleza urbana que você quer ver. Ali, Portugal tem ali em Sintra aquela parte histórica, os castelos, aquela história que tem ali. Isso você não vai encontrar algo desse tipo com essa idade na Austrália. Agora, em termos de segurança, índice de homicídio, Portugal, Austrália e Canadá estão ali equiparados. São países que têm o mesmo nível de segurança urbana. E pessoal, eu acho que eu vou encerrar esse vídeo agora. Isso não foi planejado, tá? Eu saí de casa, eu vi esse sol e vi a previsão do tempo e pensei, isso não vai ficar assim muito tempo, então eu vou tirar essa câmera do bolso e vou ter que fazer um vídeo, não sei do que eu vou falar. Já sei, vou falar sobre Portugal. Então é isso, vou deixar aqui algumas sugestões de vídeos para vocês. Muito obrigado, nos vemos nos comentários e nos próximos vídeos.